Eu quero convidar você hoje pela manhã para um passeio por alguns versos da Bíblia que são importantes para mim. E quanto mais a gente percebe que a gente está avançando no tempo do fim, mais esses versos são importantes para mim. Alguém pode perguntar assim, mas tempo do fim, fim do quê? Fim da história. A história dessa terra tem um fim. As profecias indicam isso. Você estuda lá o livro de Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 8, 9, depois Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Você vai ver uma linha do tempo muito clara. Nessa linha do tempo, das coisas que aconteceriam, que marcam a proximidade da volta de Jesus, a gente está bem no final dessa linha. E como é que a gente deve viver nesse tempo? Como que a gente pode fazer para manter os olhos no céu? O primeiro texto que eu quero compartilhar com você está em Colossenses capítulo 3. Quero convidar você a acompanhar Colossenses capítulo 3. Esse é um bom verso para você memorizar. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pergunta que eu faço para você: qual é a sua busca? Quando você acorda de manhã, o que faz você abrir o olho? Essa é a sua busca. O que faz você sair da cama num dia que está menos 14 Celsius? E o Fahrenheit eu nem sei o que é. O que faz você sair da cama nesse dia? Tomar um banho, quem sabe, os que gostam, né? Nesse frio vai diminuindo a probabilidade da pessoa gostar de banho. E você sair para a cama. Qual é a sua busca? E aí verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. No que você pensa quando o sinal fecha? No que você pensa quando você perde o sono à noite? Eu sei que é isso porque velho vai perdendo sono. Normal. Uma oportunidade. É um problema ou uma oportunidade perder o sono? O que você pensa? O Espírito de Deus está falando. Pensa nas coisas do alto. Mas esse pensamento não é automático. Não pensa você, porque você se batizou, porque você vem na igreja, você naturalmente vai parar num semáforo, sinal vermelho, e você vai pensar nas coisas do alto. Acho que eu já contei aqui, não lembro. Meu pai, tempo que não tinha celular, né, claro, ele escrevia num papel versos da Bíblia, pendurava no cinzeiro da Brasília dele. Meu pai tinha uma Brasília. E ele ia para o trabalho memorizando aqueles versos. O pai chegava em casa, muitas vezes viu meu pai no corredor de casa com papel, sim, papelzinho, escritos os versos da Bíblia. Agora está muito fácil, né? Você tem a Bíblia toda no seu celular. Ele, sim, com o papelzinho, decorando o verso da Bíblia. Ele não entra na sua cabeça sozinho. A Bíblia não vem assim, entra pelo ouvido e tal, vai lá. Não. Se você não põe a Bíblia para dentro da sua cabeça, ela não vai entrar. Ela não vem caminhando até a sua cama e acorda você de manhã e me lê, por favor. Né? É você que tem que ir. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. A busca por Cristo tem que começar antes da gente abrir o olho. Sabe aquela situação assim em que você já acordou, mas você não assumiu que está acordado? Né? Você já acordou, mas fala assim:
vou ficar mais um pouquinho aqui. Esse troço está tão bom aqui, né? E às vezes assim, eu vou para o lado da Mari, encosto o meu pé nela, que aí me esquento, ela está sempre quente, né? Ai, me esquento. Aí quem que quer sair daquilo ali, né? Não sai. Então nessa hora, é a hora que você está começando o dia. O que você vai colocar na sua cabeça? Paulo está dizendo aqui, pense nas coisas do alto. Busque as coisas lá do alto. Porque está tudo armado ao seu redor para você pensar nas coisas daqui de baixo. Pensar e agir pensando nas coisas daqui de baixo. E algumas coisas vão indicar onde está o nosso pensamento. E uma das maneiras que Satanás tem para tirar a visão da gente das coisas do alto é a busca pelo sustento. A gente, enquanto estiver aqui na terra, vai precisar comer. Tem que comer. Só que a comida também ela não vem caminhando para dentro da sua casa. Você tem que ir comprar. Só que para você comprar comida, você precisa ter alguma coisa no seu bolso, né? Para você poder comprar comida. E é muito fácil a gente esquecer o que Jesus falou. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste o sustenta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E lá, em Mateus 6, que eu estou citando, verso 33, ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o foco da gente, o alvo da gente, é a busca pelas coisas materiais, que ela é legítima, a gente precisa buscar as coisas materiais, mas ela nunca deve ser a primeira coisa. Ela não pode ser a primeira coisa, porque ela exclui a Deus completamente. A gente acaba perdendo Deus, a gente acaba perdendo o casamento, algumas vezes, a gente acaba perdendo os filhos, a gente perde saúde, a gente perde amigos, uma série de coisas quando a gente coloca a busca pelo sustento como o principal alvo da vida. Eu quero compartilhar com você mais textos. Antes de ler o próximo, que é Mateus capítulo 6, ainda em Mateus capítulo 6, você pode ir para Mateus capítulo 6. Essa semana eu vi uma mensagem muito interessante lá no escritório da Associação Geral. E uma coisa da mensagem ficou na minha mente. Eu estava pensando nesse tema aqui, e a pessoa que apresentou a mensagem disse que Fanny Crosby, uma vez, você sabe que ela era cega. Ela teria dito que se Deus, naquela altura da vida dela, viesse para ela e dissesse, eu vou dar para você a visão. Ela disse, eu rejeitaria, eu não ia querer. Para que eu não corresse o risco de me distrair do meu foco. Tem tanta coisa para a gente olhar. E eu fiquei pensando nisso. Puxa, eu tenho esse privilégio de poder olhar para tanta coisa, né? Tanta coisa, poder olhar. E ela disse, foi uma bênção disfarçada que Deus me deu a cegueira. Porque eu posso manter o foco, eu não quero ver, eu só quero ver lá quando eu estiver lá. Mateus capítulo 6, versos 19 e 24. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Tem gente que pensa que Jesus é contra a gente ajuntar tesouros para nós mesmos. Quando lê isso aqui, fala assim, nossa, está errado eu juntar tesouro para mim mesmo. Mas quando você lê atentamente o texto, você vê que a segunda frase, Jesus está dizendo, ajunte tesouros para você mesmo.
Primeira frase é assim, não ajunte tesouros, mas a segunda frase ele diz, ajunte tesouro para você mesmo. O problema de Jesus não é quanto a ajuntar ou não ajuntar tesouro, mas é onde você vai juntar esse tesouro. Porque onde está o teu tesouro, verso 21, está o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, tua visão for boa, os teus alvos de olhada forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos foram maus, como que são os teus olhos? Por que você está olhando? Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E então ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus não está falando aqui da dicotomia entre Deus e o diabo. Ele está falando entre Deus e riqueza. Não é o diabo que rivaliza com Deus aqui nesse texto. É a riqueza. Hoje em dia tem muito mais gente devota ou devotada ao consumismo do que ao satanismo. A gente tem um razoável medo do diabo, mas zero medo por dinheiro. E esse é o problema para o qual Jesus está nos alertando. Jesus diz, filho, se o alvo de busca da sua vida é ganhar dinheiro, você perdeu o céu. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Você está entendendo? Ele está dizendo que se o alvo da sua vida é ganhar dinheiro, você não pode ter as duas coisas, ter alvo ir para o céu e alvo ganhar dinheiro ao mesmo tempo, não dá. Jesus não está falando que você tem que ficar em casa dormindo, que você não vai trabalhar, que você tem que ser, parabéns por ser preguiçoso, nada. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, se o seu alvo é ganhar dinheiro, fica rico, então isso não combina com a sua ida para o céu. Não é que seja errado juntar tesouros na terra. É que é simplesmente uma tolice. Porque você vai perder tudo. Tudo que for ajuntado aqui vai ser perdido. Muitos de nós vamos perder antes da morte. Ellen White fala que nós vamos ter que fugir diante de turbas enfurecidas. As coisas estão se armando. Muitos de nós vamos ter que fugir. Você vê lá em Apocalipse, se não me engano é 14, diz que vai chegar um momento em que nós não vamos poder comprar nem vender. Tudo que você juntou não vai valer nada. Você vai ter os recursos, mas vai estar travado. Você não vai poder usar os recursos. Estão perdidos para sempre. E muitos vão ter que fazer a decisão entre ficar e aliar-se à Babilônia, ou fugir, porque a vida em sociedade não será mais possível. Se você não pode comprar e vender, como que você abastece o carro? Como que você vai ao supermercado? Como que você paga as suas contas? Como é que você fica um inverno sem eletricidade? Você não paga mais a eletricidade. Como é que você fica? É impossível você ficar. E você vai ter que largar tudo para trás. Isso antes da volta de Jesus. Mas se você não perder dessa maneira, você perde com a morte. O caixão não tem gaveta. Você morre, não leva nada. Absolutamente nada. Apocalipse 18 prenuncia um colapso do sistema econômico mundial. Leia atentamente Apocalipse 18. O sistema econômico mundial, liderado, fundamentado por Babilônia. E os mercadores da terra se enriquecendo. E daqui a pouco cai Babilônia e cai tudo. E todo o sistema econômico está arruinado.
E a gente fazendo planos, porque eu vou fazer isso, aí eu me aposento, vou fazer aquilo, vou guardar aquilo, vou fazer aquilo. Estou dizendo que a gente deve planejar, mas tem que ter uma prioridade. O que Jesus disse que a gente deve fazer? Para dizer o que a gente deve fazer, Jesus contou uma história. Eu quero convidar você para ler essa história. Muito interessante a história. Ela é meio estranha até, mas ela é interessante. Lucas, capítulo 16. A gente vai ler a história, tá? E acho interessante a gente ler a Bíblia. Jesus diz assim: havia um homem rico, começando do verso 1 do verso 16, que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. O cara estava passando a mão na grana do dono, do senhor. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: o que eu vou fazer agora? Porque o meu senhor me tira a administração. Trabalhar eu não posso. Também mendigar tenho vergonha. O original, em vez de trabalhar, diz cavar. Ele não queria pegar no pesado, né? Ele não queria pegar no pesado. Falou: vou perder esse emprego que é um cabidão legal aqui, estou ganhando dinheiro aqui, está tudo beleza, eu vou perder isso aqui. Eu não quero pegar no pesado, não. Aí eu imagino Jesus contando essa história, e o povo ao redor tudo se olhando e rindo, né? Foi engraçado isso aqui. Jesus contou para ser engraçado. Cavar eu não posso, cavar eu não quero trabalhar, quero só viver, né? Também mendigar eu tenho vergonha. Então eu já sei o que eu vou fazer, diz no verso 4. Para que quando eu for demitido da administração, as pessoas me recebam em suas casas. A cabeça dele. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. Dava desconto para os caras. E elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração, nos seus enganos, nas suas desonestidades. Eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Esse é o centro da história. E agora, no verso 9, vem a recomendação de Jesus. Jesus diz assim: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, ou riquezas de um ambiente iníquo, de um ambiente de injustiça, faça amigos com essas riquezas, para que quando essas riquezas faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essas riquezas que a gente tem aqui são injustas. Não sei se o seu salário é injusto ou não. Como que você sabe se o seu salário é justo? Os salários são muito injustos. Você vê um popstar ganha milhões de dólares. Quanto ganha uma enfermeira? Um enfermeiro. Quem que está fazendo o melhor trabalho? O popstar ou o enfermeiro? E olha a diferença de salário. Essas riquezas são injustas. Esse dinheiro que rola por aqui é injusto. Então Jesus está falando: pega esse dinheiro injusto e faça amigos que possam receber você em moradas eternas. Ellen White diz assim: quando você está ajudando outros com o seu dinheiro, quando você está investindo na causa de Deus, porque a causa de Deus é para alcançar outros, para melhorar a vida de outros, você está fazendo amigos. Você está fazendo amigos. Jesus e os anjos. E quando essas riquezas faltarem, e vão faltar, eles vão receber você em moradas eternas. Que visão! Que visão! O que me chama a atenção nessa história é o fato de Jesus dizer assim, que os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Porque eu, sabendo destas coisas, não ajo como se isso fosse verdade.
Onde que eu estou investindo? Onde que eu estou investindo o que Deus tem me dado? Eu quero ler mais textos com você. Um deles tem vários aqui, não vai dar tempo, então por isso que eu estou escolhendo aqui. Estou até titubeando qual que eu vou ler com você. Mas eu quero ler Mateus 24, 15 a 22, não vou ler, porque diz lá que quando você vir o abominável da desolação, os que estiverem no campo fujam para os montes. Isso tem aplicação naquele tempo, vai ter aplicação agora no tempo do fim. Nós vamos ter que fugir, eu já falei sobre isso agora há pouco. Mas eu quero ler com você 1 João capítulo 2, versos 16 e 17. 1 João 2, 16 e 17. Depois a gente vai para 1 Timóteo. 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. E vai passar. E eu vou passar. Gente, eu era um menino uns dias atrás. E agora eu estou vendo assim, a coisa está marchando para chegar lá, para eu dar o pulo. Vai chegar algum momento eu vou dar o pulo. E vem quem vem atrás. Vem? Filhos, netos. Mas está chegando a hora. Eu vou visitar meu pai daqui um mês, mais ou menos. Vou a viagem de trabalho e vou passar lá um dia com meu pai. Cada vez que eu acho meu pai, encontro meu pai fala assim para mim. Meu pai vai fazer 92 agora. Meu pai fala assim, estou durando, né? Ele está esperando a hora, não sabe que hora que vai ser, mas vai ser. Que plano que você está fazendo? O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. Vamos ler. Importante isso aqui. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Se eu não posso levar, usa o que Deus colocou na sua mão para fazer amigos. Para que quando essas riquezas faltarem, esses amigos recebam você lá. Ellen White fala que é tão certo você receber lá de volta, quanto quando você deposita um dinheiro numa conta no banco e você recebe lá. Vai lá na agência e recebe. Por isso Jesus falou, ajuntai tesouros no céu, ajunta lá, guarda lá, põe na conta de lá. Às vezes a gente lê isso aqui e a gente espiritualiza. Fala assim, juntar tesouros no céu, acho que Jesus quis assim, espiritualizar. Você crê na Bíblia do jeito que ela está escrita? Bom, isso aqui tudo precisa de fé, né? Volta de Jesus, essas coisas tudo. Se você não tem fé, não. Mas olha o verso 9, de 1 Timóteo capítulo 6. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, não de alguns, mas de todos. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, dores na família, dores na criação de filhos, dores na saúde, dores de várias espécies de dores. E agora pulando para o verso 17, Paulo diz para Timóteo, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Por que dar e por que repartir? Porque cada vez que você faz isso, você está juntando tesouro lá. Cada vez que você faz isso, você ajunta tesouro lá.
que acumulem para si mesmo, olha o verso 19, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Eu quero fazer uma propaganda para você hoje, quero fazer propaganda desse livro aqui, A Verdadeira Riqueza. É um compilado de Ellen White sobre esse assunto aqui. Hoje de manhã, madrugadinha, eu acordei mais cedo do que o normal, porque estava com a cabeça pensando nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Entender esse assunto pode fazer diferença entre a vida eterna dos seus filhos. Dos seus filhos. Porque os filhos que veem um pai e uma mãe devotados a ganhar dinheiro, dificilmente vão fazer a escolha de herdar a vida eterna. Mas os filhos que veem um pai e uma mãe acordar de manhã cedo para ler sua Bíblia, para orar, que fazem o culto em casa, prioridade é ir à igreja, fazer as coisas de Deus. Quando recebe o salário, meu filho já devolveu o dízimo. Por quê? Por que isso? Não é uma contribuição, eu quero que a cabeça dos meus filhos esteja lá. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu quero que o coração dos meus filhos esteja lá. Se eu não estou investindo lá, meu coração não está lá. É lá que eu tenho que pôr o meu tesouro. É lá que é o meu lugar de descanso. Não é aqui. Nenhum de nós vai ficar aqui. Esse mundo vai ser destruído. Não ponha o seu coração aqui. Não ponha o seu prazer aqui. Seja o país que for. Não ponha o seu coração aqui. Nem aqui, nem em Brasil, nem em lugar nenhum. E esse livro fala disso. Eu quero pedir que coloquem um código aí. Eu trouxe 30 livros. Eu vou distribuir, no final não vai ter distribuição aqui agora. Por quê? Porque corre o risco de alguém pegar sem querer pegar. Então eu não quero que ninguém pegue esse livro sem querer ler. Mas eu vou ter, enquanto tiver, você vai poder pegar. Eu tenho 5 em espanhol, se alguém preferir. Mas os outros todos podem ler aí, usar esse código QR e ler o livro. E eu agora quero convidar você para a gente cantar junto uma música que eu escutei no início desse ano. Quem cantou essa música pela primeira vez foi o tesoureiro da divisão do Sudeste Pacífico, eu não sei falar os nomes dessas divisões todas, mas é a divisão situada ali nas Filipinas. No dia da ordenação dele, ele cantou essa música. Pastor Jacinto Adap. Eu quero que você escute essa letra, você preste atenção nessa letra. O coro vai se repetir depois de cada estrofe. Quando você já souber o coro, eu quero convidar você para se unir a mim e cantar essa música. Pensa num tesoureiro que maneja com as finanças da igreja numa região grande do mundo cantar essa música. Esse pastor me convidou para pregar numa reunião de tesoureiros de toda aquela divisão. Ele era o líder. E essa música foi a música principal desse encontro de tesoureiros. Então eu quero convidar você a prestar atenção nessa letra. Essa letra vai ser colocada aí. Acima do mal, longe do mundo aqui, tira de mim o que vai passar, quero tua mente ter. Esta é minha oração. Quero
Esta é minha oração, livra de todo mal. Nada no mundo quero ter, só Deus serei afinal. Ao sacrifício guia-me, quero ser rico em ti, e da cobiça afasta-me, pra só enxergar-te aqui. Essa é minha oração, livra de todo mal. Nada no mundo quero ter, só Deus serei afinal. Nada na terra buscarei, tudo aqui vai passar. Que meu amor esteja em ti, esta é minha petição. Esta é minha oração, livra de todo mal. Todos. Nada no mundo quero ter, só Deus serei afinal. Amém. Ainda vou orar. Vamos orar. Senhor, algumas decisões foram tomadas aqui hoje de manhã. A Tua palavra, a leitura da Tua palavra, nos abre os olhos. Nós queremos fixar os olhos no céu, mas nós queremos agir como quem está fixando os olhos no céu. Nós queremos, Senhor, colocar o nosso tesouro lá, porque não é possível guardá-lo aqui. É uma tolice guardá-lo aqui. Tudo vai ser perdido, de um jeito ou de outro. Nós queremos fazer amigos, para que quando esse tesouro nos faltar aqui, eles nos recebam nas moradas eternas. O Senhor falou isso. Isso é real. Nós cremos nisso. Entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.